10:19. Já avisando que quando a gente terminar de ler, você pode se sentar, tá? Para quem está sem Bíblia, a gente vai colocar ali na TV, vocês podem acompanhar a leitura. Amém. Portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemos-nos uns com os outros para incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm aproximar-se o dia, porque se nós pecarmos deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo julgo vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Amém? Eu vou ler só até aqui, agora vocês podem se assentar. Aqui no livro de Hebreus 10, a gente vai ter o escritor falando sobre o sacrifício de Cristo e como ele é definitivo para a nossa fé, para a nossa salvação. Ele fala sobre a lei de Moisés, ele começa já falando sobre a lei de Moisés e que ela é só uma sombra, e que ela poderia só mostrar a sombra daquilo que da promessa, mas elas não poderiam nos ajudar a alcançar a mesma. Quando ele fala que é só uma sombra, significa que nós podemos ver, mas ao mesmo tempo nós não podemos enxergar em sua totalidade. E decorrendo pelo capítulo, ele explica como Jesus Cristo faz essa totalidade da promessa por meio do cumprimento de todas as leis, por meio dele. E aqui que a gente acabou de ler, depois do capítulo 19, do versículo 19, ele nos fala, ele nos convida a perseverar na fé em Jesus Cristo, porque somente nele nós cumprimos totalmente a promessa e assim podemos nos achegar a Deus. É isso que ele decorre sobre esse capítulo.
queria falar com vocês um pouquinho sobre essa parte da perseverança, que ele nos convida a perseverar, porque aqui no versículo 22, ele fala para nos aproximarmos com um coração sincero e com plena convicção de fé. E é nesse ponto hoje que eu queria chegar, porque o tema dessa quarta-feira é perseverança. E eu queria falar com vocês um pouco de como a fé é necessária para ter essa perseverança, porque se nós não temos um alvo, não temos um objetivo, não há o porquê ter a perseverança. Nós sabemos que é totalmente inútil ter a perseverança se nós não temos um alvo. Eu cheguei nesse tema de fé porque durante a semana passada, se eu não me engano, eu me questionei muito sobre testemunhos, porque vira e mexe eu vejo a pastora Claudete, eu vejo também a Marisa falando muito testemunho, e eu sou uma pessoa que particularmente eu gosto mais de Bíblia, não sou tão fã de testemunho. Então quando alguém fala testemunho, eu não me sinto muito tocado, eu me sinto mais tocado pela palavra. Mas ao decorrer dessa semana eu percebi que a própria Bíblia é um testemunho vivo. E como os testemunhos são fundamentais para a nossa fé. Porque se nós somos salvos pela fé, se nós alcançamos Deus pela fé, então nós entendemos que a fé é o principal motivo de nós sermos salvos. E se nós queremos ser salvos, nós precisamos da fé. Então a gente vai lá em Tiago 2,17. Vou ver por lá mesmo. Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, não é acompanhada de obras. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Então, basicamente, Tiago fala que, ele é totalmente claro, ele fala que se a nossa fé não está acompanhada de obras, se a nossa fé não tem testemunhos, ela está morta. E durante toda a semana eu fiquei decorrendo esse tema na minha cabeça, porque eu fiquei me questionando se eu tinha fé ou não. Porque a gente acredita que a gente tem fé. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente tem fé, amém? Amém. Mas existem dois tipos de fé que a gente meio que desdobra ao longo de nossa vida, né? Existe a fé natural, que é a fé do nosso dia a dia. Não sei se todo mundo aqui pega ônibus, se alguém pega ônibus aqui, mas todo mundo, quando pega um ônibus para ir para o trabalho, acredita que vai chegar no lugar, acredita que vai conseguir chegar até o trabalho. Isso é uma fé natural, todo mundo tem. Isso é crer, acreditar, é a mesma coisa. Mas o que acontece quando nós tentamos aplicar essa crença do dia a dia, essa crença que segue mais a lógica, a razão, porque nós temos certeza que o ônibus vai seguir aquele caminho, ele está sendo pago para isso, e o motorista já sabe toda a rota, ele faz aquilo todo dia. Então a gente tem eu não vou falar um pedaço de certeza, porque a certeza é um pouco maior do que um pedaço, mas a gente tem essa certeza de que o ônibus vai chegar no caminho. Ele pode até quebrar, pode acontecer outras coisas, mas vai vir outro ônibus que também vai chegar no caminho. Então a gente tem essa fé natural, é a nossa fé do dia a dia. E eu gostaria de falar um pouco sobre a fé sobrenatural, aquela fé que não segue a lógica e nem a razão, porque se a gente se baseia em viver só na fé natural, a gente se delimita aos nossos próprios limites. Então, eu acredito naquilo que eu consigo fazer e naquilo que eu consigo proporcionar para mim mesmo, ou que eu consigo gerar para as pessoas que estão perto de mim. Amém? Nós temos exemplos de fé sobrenatural durante a Bíblia. Por exemplo, Abraão. Um belo dia, a maioria de nós já sabe a história, um belo dia Deus fala com Abraão
e fala para ele sair da sua terra e também promete a ele que ele vai ter uma descendência maior do que as estrelas. Então Abraão ele sai da sua terra e ele vai em busca de cumprir uma promessa que ele recebeu de Deus. Para a gente que está acostumado com a história, parece alguma coisa muito normal, uma coisa do dia a dia, mas você pensar que do nada Deus fala com você, te escolhe e manda você sair da sua casa, manda você sair do seu bairro, manda você sair de São Paulo para ir lá, sei lá, a caminho de algum lugar que você nem sabe para onde você está indo, na verdade, porque quando Deus dá uma promessa para Abraão, ele fala, sai da sua terra. Então Abraão ele começa a migrar, ele não sabe para onde ele está indo exatamente, mas ele crê que é uma promessa grande o suficiente que ele possa largar tudo e que ele vai ser 1000 vezes recompensado por isso. Bom, então Abraão confirmado nessa promessa. Como eu falei, Abraão confirmado nessa promessa, ele sai da sua casa e parte em rumo à promessa, sem acreditar, sem ver o que ele ia receber. Quando nós nos deparamos com esse tipo de fé, eu acredito que é algo muito mais difícil de se viver hoje, porque a gente está muito acostumado a conquistar as coisas nas forças dos nossos braços. E se nós não temos esse tipo de fé, automaticamente a gente não está gerando um testemunho de fé sobrenatural, porque a gente se baseia naquilo que a gente só acredita. Então, quando a gente tenta viver esse tipo de fé sobrenatural, a gente cria uma incerteza e um medo. Talvez porque nós não acreditamos totalmente em Deus, ou talvez porque aquilo nem foi algo que Deus falou, foi só a gente tentando achar um caminho, tentando criar uma expectativa em Deus. E se a gente continuar se baseando nisso, continuar se baseando nessa fé natural, chega um momento que a nossa fé esfria, porque a gente não tem testemunhos e a gente está baseado só no passado, só no que Cristo fez, que já é o suficiente, mas a gente só baseado nisso, a gente não tem algo para contar mais, a gente não tem como falar que esse evangelho é realmente vivo, porque quando alguma coisa está no passado, significa que ela está morta, mas o nosso Deus está no presente também. Ele está aqui hoje, o mesmo Deus de antes, ele não mudou, ele continua o mesmo. Quem muda é a gente, quem decide fazer as coisas pela força do nosso braço é nós mesmos. E eu queria convidar você a ter esse tipo de fé. Aí você me pergunta, como eu vou ter esse tipo de fé? Se posicionando. Durante essa semana, Deus falou comigo muito sobre se posicionar. Porque na maioria das vezes, eu sou muito covarde. Eu tenho meus medos, então eu odeio confrontos. Então eu nunca quero entrar numa discussão com alguém, eu nunca quero entrar num debate com alguém. E eu sempre vivi baseado naquilo que eu conseguia fazer, desde a minha pré-adolescência até hoje. Eu sempre me baseei muito no que eu conseguia fazer, no que eu conseguia proporcionar para mim mesmo, e eu me delimitei minha fé a isso. Então, quando eu baseei minha fé só nisso, eu percebi que há uma redução dessa fé. Então, quando eu estou doente, eu não oro, eu vou ao médico. Mas isso deveria ser uma coisa totalmente besta para mim. Eu deveria poder orar e ser curado. Nem pedir para o pastor orar por mim, mas sim eu mesmo orar e poder ser curado por essa fé. Jesus ele nos convida a ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. E ele fala que por meio dessa fé, obras maravilhosas podem ser feitas. Mas o quanto mais a gente se firma a razão e se firma a lógica, essa fé ela vai desaparecendo. Eu coloquei aqui tipos de posicionamento que eu vi na Bíblia, em que homens se posicionaram e Deus agiu. Eu tenho a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles são encaminhados à fornalha. Eu acredito que todo mundo já conhece essa história, todo mundo pelo menos já ouviu falar sobre essa história. Acontece que um belo dia, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma nova lei é feita
onde eles estavam, que eles deveriam se curvar quando tocassem as trombetas aos deuses lá esquisitos lá, aos deuses estranhos lá. E quando essa trombeta toca, acontece de eles não se dobrarem e se curvar a esse sacrifício. Na verdade, eles rejeitam totalmente isso, e por causa disso, eles são encaminhados à morte. Nesse momento, nós vemos o posicionamento de homens, porque por meio desse posicionamento deles, eles têm uma escolha de vida ou morte. É o tipo de posicionamento que nós acreditamos ser o mais difícil, o posicionamento que nos leva à vida ou à morte. Na realidade, leva à morte. Então eles são basicamente julgados por isso e são encaminhados a morrer na fornalha ardente. E nesse momento todo mundo poderia achar que eles teriam a fé de que já seriam salvos e que não ia acontecer nada por eles. Por isso que eles foram, por isso que eles não negaram a Deus nem se ajoelharam a outros deuses. Mas na verdade, quando a gente se depara com a história, eles falam para o rei: ó, nosso Deus vai nos livrar disso, mas se ele não nos livrar, a gente não vai se dobrar a Deus nenhum. Então nesse momento a gente entende que eles não se recusaram a se dobrar porque eles já tinham certeza que Deus salvaria eles, mas sim porque eles acreditavam em Deus e não se eles iam morrer. Eles não se importavam se eles iam morrer ou ficar vivos. Esse tipo de fé eu acredito que é o mais difícil de se ter, porque a gente tem medo de tudo e de todos. Então, quando a gente pensa em se posicionar, a gente já tem logo medo do que vão pensar sobre nós, a gente já tem logo medo de se vão nos julgar, bem ou mal, e se isso vai gerar alguma espécie de confronto. Mas quando a gente vê essa história, a gente entende que a nossa fé ela depende do posicionamento que nós temos. Então eles foram salvos, sim, eles foram salvos da fornalha, da sarça ardente. Mas se eles não fossem também, eles acreditavam em Deus. E acreditavam que sua vida estava totalmente entregue a Deus. A gente tem também a história de Abraão, porque Abraão não viu a promessa. Então ele foi alguém que teve um posicionamento, mas ele ainda não teve em si o resultado. Ele não viu a promessa. Aí esse tipo de fé é uma fé que a gente pode pensar que ela se mede num talvez. Talvez Deus vai fazer, talvez Ele não vai. Porque foi uma promessa feita, mas demorou muito tempo, demorou uma vida. Demorou praticamente uma vida. Então, se nessa fé, nessa vida não foi cumprida, ele só viu a promessa no fim da vida dele. Viu não, né? Ele avistou, a Bíblia diz que ele avistou a promessa, mas ele não chegou a ver em sua totalidade. Então foi um posicionamento que ele teve, foi uma promessa que Deus fez e foi cumprida, mas não foi cumprida na vida de Abraão. E eu acredito que tem muita gente que tem promessas em suas vidas, que acreditam que elas vão ser cumpridas em vidas, mas às vezes essas promessas elas são realizadas depois que nós partimos. Será que tem algum problema nisso? Eu particularmente acredito que não. Não tem problema em essa promessa ser cumprida depois de nós morrermos, porque mesmo essa promessa sendo cumprida depois que Abraão partiu, ele ainda teve uma vida inteira com Deus, e ele teve uma vida inteira de testemunhos baseado no posicionamento que ele teve. Então o posicionamento, mesmo que ele não gere o resultado esperado, vamos dizer, o resultado esperado, ele ainda gera outros tipos de promessa, outros tipos de testemunho, dependendo do tamanho dele. Bom, eu procurei algum tipo de como eu posso dizer, de promessa que não foi cumprida, de posicionamento que talvez Deus não tenha respondido na Bíblia, mas eu não consegui encontrar nenhum. Eu encontrei o de Jó, que foi o mais chocante, posso dizer, porque Jó é um homem justo segundo a Bíblia. Então, o posicionamento dele já era uma vida justa e ele era praticamente um testemunho vivo
dentro da Bíblia. Aqui sobre a história de Jó, nós vemos que ele perde tudo durante a sua vida, e a única coisa que sobra para ele é a esposa dele, que ainda fica no ouvido dele o tempo todo. Então a gente tem um grande problema com a história dele, porque parece que Deus fez uma aposta com o diabo e colocou Jó no meio da aposta. Mas na verdade não. Quando a gente vê toda a história de Jó, até o fim do livro, se puder abrir aí em Jó 42, livro de Jó 42, 11. Então aqui está Jó. Nós temos uma história de um homem que perdeu tudo e mesmo assim não negou a Deus. Amém? Agora vamos ler as últimas declarações de Jó na Bíblia. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? É só até aí. Então basicamente esse é um diálogo de Jó para com Deus. Vemos que um pouco antes, na história de Jó, Deus finalmente fala com ele e Deus ele faz perguntas a Jó, como se Jó pudesse ao menos responder, mas são perguntas que ninguém é capaz de responder. Então, nós vemos aqui que no 5, Jó faz uma declaração tanto quanto curiosa. Ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso significa que Jó viu a Deus? Não exatamente, ele não viu a pessoa de Deus, mas ele sim, esse viu significa meio que entender, meio que ter um conhecimento mais profundo. Então, quando Jó faz essa declaração, ele entende que é algo muito maior do que a própria família dele, algo muito maior do que ele mesmo, muito maior do que ele poderia ter em vida. E essa é a parte curiosa da Bíblia para mim, porque o que será que Jó viu naquele momento? Que o seu sofrimento, a perca de toda a sua família, na verdade sobrou a esposa, mas a perca de toda a sua família poderia ser recompensada com o conhecimento em Deus. O que será que ele viu que nós não estamos vendo hoje? O que será que ele viu que o transformou de uma maneira que ele recebeu a recompensa maior? Por ali ele estava satisfeito. Nós temos então Jó conhece a Deus e ele recebe algo muito maior do que família, dinheiro ou qualquer outra coisa. E quando nós nos deparamos com esse testemunho de fé, porque Jó em momento algum negou ao Senhor, em momento algum amaldiçoou o Senhor, ele seguiu firme, seguiu perseverante em fé, e ele recebe algo muito maior. Nós vemos que
que a maior promessa não é baseada naquilo que nós podemos ter nessa vida. Não é um carro, não é uma casa, não é uma família gloriosa, mas sim algo que é digno de perder a nossa família, algo digno de perder todo o nosso título, toda a nossa riqueza, e algo digno de nós dedicarmos a nossa vida a isso. Jesus fala que é melhor perder um braço, é melhor perder um olho, do que não entrar no reino dos céus. E eu me pergunto o que será que é tão valioso no reino dos céus que seria melhor perder um braço, seria melhor deixar a sua família para irmos para lá. Esse posicionamento de Jó nos revela que há algo muito mais grandioso, porque Jó ele não se posiciona para receber algo, ele se posiciona porque ele já tem algo. Então, quando ele persiste nesse posicionamento, quando ele perde tudo, ele se posiciona em algo muito maior, em prol de algo muito maior, e mesmo assim ele não sabe o que é, e mesmo assim ele continua. Isso nos revela que o nosso posicionamento, ele não é só baseado no que nós vemos, mas baseado também um pouco no nosso passado. Ao mesmo tempo, ele não é baseado totalmente no nosso passado, mas ele é posicionado no presente para ver o futuro. O nosso posicionamento, ele não depende do que nós fizemos ontem, mas ele não depende do que nós fazemos hoje. E eu me sinto muito envergonhado às vezes de o pastor convidar alguém para vir falar aqui e eu não ter um testemunho. Por isso que eu cheguei em tudo isso, em todo esse resumo do porquê devemos ter fé. Porque os testemunhos, eles aprimoram a nossa fé cada vez mais. Então, quanto mais testemunho, mais fé. Acredito que eu já disse isso outras vezes. Nós precisamos ter mais testemunhos. Então, nós precisamos se posicionar mais. Mesmo sem ver o que vamos receber, nós precisamos ter esse posicionamento. Acredito que eu falei bem rápido, mas é basicamente isso que eu quero deixar para a igreja. Que vocês, quando forem para suas casas, hoje mesmo, que vocês tenham um posicionamento sobre o que vocês vão fazer. Porque você não deve se posicionar para ter alguma coisa, mas você deve se posicionar para saber o que Jó viu. Você deve se posicionar para saber o que João viu na ilha de Patmos, o que Pedro viu naquela praia quando ele encontrou Jesus, que mesmo tendo negado Jesus, mesmo com toda a vergonha que ele carregava, quando Jesus manda, desculpa, esqueci a palavra. Quando Jesus manda ele... Caramba, esqueci, cara. Pedro. Não. Na praia. Não. Caramba, esqueci a palavra, cara. Isso, apacenta minhas ovelhas. Eu esqueci, desculpa, gente. Quando Jesus chama ele a apacentar as ovelhas, o que faz ele tirar toda a vergonha que ele já tinha sentido, todo o medo, toda a culpa e seguir isso, o que faz ele se transformar naquele Pedro de Atos que convertiu milhares de almas, que fala línguas que vê línguas como que de fogo, que faz milagres. O que Paulo viu quando ele caiu daquele cavalo, que faz ele passar de um perseguidor de cristãos para um cristão dos mais fervorosos, que escreve tantos livros nos Novos Testamentos. O que essas pessoas viram que nós não estamos vendo para nos posicionar a ponto de até mesmo talvez morrer por Cristo
e gerar esse testemunho vivo. O que será que essas pessoas viram? Por isso hoje eu quero te convidar a se posicionar, a querer criar esse testemunho, a querer ter esse testemunho no seu dia a dia, a querer viver a palavra de maneira que a sua fé não seja restrita ao seu dia natural, que a sua fé não seja restrita ao que você pode fazer, ou ao que vai acontecer que você já estava planejando ali pelo seu trabalho ou pelo seu dinheiro. Eu quero te convidar a ter um posicionamento em que pareça totalmente surreal aquilo que você vai conquistar. Que pareça totalmente surreal você querer ter uma casa com um salário tão baixo. Que pareça ser surreal você orar pela sua família e você não ver resultado nenhum. Porque quando nós temos essa fé sobrenatural, é que os milagres realmente acontecem. Quando nós temos essa fé sobrenatural, o poder de Deus se move. Mesmo quando nós não estamos vendo, como aconteceu no caso de Jó. Ele viveu a vida inteira. Ele viveu aquele momento da vida dele, achando que Deus tinha abandonado ele. Nós vemos isso nas conversas que ele tem com o amigo dele, com os amigos dele. Mas no final do livro, ele conhece e ele vê a Deus. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua vida, para que nós venhamos ter a coragem, ter a ousadia de se posicionar, mesmo em frente ao medo de morrer e mesmo em frente à incerteza. Porque não é porque você vai se posicionar que o milagre vai acontecer naquele momento, mas se Deus prometeu, o milagre acontecerá. Amém? Amém? Então oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, ó Senhor Deus Pai, em volta dessa palavra que o Senhor trouxe hoje para nós. Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus Pai, pelo chamado ao posicionamento, Senhor Deus Pai. Nos dê coragem, Senhor Deus, todos os dias para nós se posicionarmos em meio, Senhor Deus Pai, dos problemas, Senhor Deus, batalhas, Senhor Deus Pai, porque sabemos que há algo muito mais grandioso do que o nosso meio. Nós sabemos que há algo muito mais grandioso do que nós mesmos, ó Senhor Deus Pai. E quando nós se posicionamos, nós podemos viver um milagre, nós podemos viver as maravilhas do Senhor Deus Pai. Não estamos restritos, ó Senhor Deus Pai, a uma vida de miséria, Senhor Deus Pai, mas uma vida contigo, Senhor Deus Pai. É depender de Ti, é depender do sobrenatural, não do meu salário, não da minha casa, não da minha família, não do meu patrão, mas depender de Ti, Senhor Deus Pai. Eu creio, Senhor Deus Pai, que a família nessa noite, Senhor Deus, que receberão milagres, Senhor Deus Pai, verdadeiros milagres, Senhor Deus Pai, que a nossa fé, Senhor Deus Pai, era aumentada a cada testemunho, Senhor Deus Pai, que assim, Senhor, nós podemos levar mais e mais pessoas a estar tomadas nessa fé, Senhor Deus Pai. Não nos deixe ser calejados, Senhor Deus Pai, nessa vida, Senhor Deus Pai, com a nossa fé pequena, Senhor Deus Pai. Vai nos dar, Senhor Deus Pai, capacidade de aumentar a nossa porção de fé, Senhor Deus Pai. Nos dê as oportunidades, Senhor Deus Pai, de ter essa fé, Senhor Deus Pai. Coloque novamente sonhos em nossas vidas, ó Senhor Deus Pai. Coloque novos propósitos em nossas vidas, ó Senhor Deus Pai. Restaura, Senhor Deus Pai, sonhos antigos, ó Senhor Deus Pai, que talvez nós abandonamos porque achamos que não tenho condições, que talvez nós abandonamos porque achamos que não tínhamos capacidade, achamos que nós somos tão limitados que o nosso pensamento nem consegue chegar a esse tipo de resposta, Senhor Deus Pai. Então é nisso que te pedimos e é nisso que te agradecemos, Senhor Deus Pai.